Quando a gente fala sobre igreja, é muito importante a gente deixar muito claro que a gente não está falando de um prédio, né? Sim. A gente está falando do organismo vivo de Deus. A gente está falando do corpo místico. O Alessandro falou isso agora. Mas é muito importante a gente enfatizar isso, porque você ir para um culto que está acontecendo dentro de um edifício, de um prédio, né, de um espaço, não significa você fazer parte da igreja. Uhum. Né? Então, a igreja ela é formada pelos santos, ela é formada pelos discípulos de Jesus. Uhum. E o que é ser um discípulo de Jesus? Né? Como que o mundo vai reconhecer que é um discípulo de Jesus? Primeiro, o discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue a ele. Né? Então, a gente volta lá para o primeiro ponto. Porque a gente não pode ser discípulo de Jesus se a gente não negar a nós mesmos, se a gente não pegar a nossa cruz, isso é ter comunhão nos sofrimentos de Cristo e seguir a Ele. Para a gente fazer parte da igreja, para a gente viver a comunhão dos santos, a gente precisa negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, andar como Ele andou. Sim. E, como discípulos, nós precisamos amar uns aos outros. E é dessa forma que a gente vai ser reconhecido como tal. Se a gente não tiver amor uns pelos outros, a gente não vai ser conhecido como discípulo de Jesus. O mundo não vai ver a glória de Deus. Sim. Porque Deus escolheu, você leu agora, né? Deus escolheu a igreja como um meio pelo qual vai revelar a sua glória. E a igreja é a comunhão dos discípulos. Tá tudo ligado, né? Então a gente não consegue viver essa vida de comunhão horizontal sem antes ter essa comunhão vertical. A gente precisa da revelação da glória de Deus, mudando os nossos corações e nos meio que habilitando a entrar nessa vida em comunhão. Sim. Porque, gente, nós, por natureza, precisamos de comunhão. Nós fomos feitos para ser desejantes dessa comunhão. Sim. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus, de eternidade a eternidade, vivia a comunhão, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão perfeita, a pericorese. A gente sempre fala disso. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos desejosos da comunhão. A Organização Mundial da Saúde fala que a vida social ela é importante. Viemos de dado científico agora. Para a nossa Por isso que vida. A gente tem uma cientista, Tem né, jeito. na equipe. Cientista social. Gente, o mundo precisa de sociólogos. Então, nós precisamos de comunhão. Se nós nos isolarmos... Gente, tratar introversão e isolamento como caráter de personalidade é errado. Eita. Porque se isolar do corpo de Deus é isolar a obra da cruz, é negar a obra da cruz. Isso é pecado, isso não é errado. Vamos lá. Isso é pecado. Você sair do corpo, você sair da mesa dos santos, você vai estar pecando contra a obra da cruz. Efésios 2 vai falar que por meio do seu corpo, Deus desfez, né, Jesus desfez a inimizade. Ele tornou de dois homens e o povos um só. E ele está falando dos judeus e dos gentios. Mas se a gente cultiva uma cultura de inimizade, e isso é tudo aquilo que me faz priorizar o meu ego, os meus desejos, me colocar acima de qualquer outra pessoa, isso é uma cultura de inimizade. Porque isso me distancia da verdadeira comunhão. Então, se eu cultivo essa cultura de inimizade, eu estou desfazendo a obra da cruz, que é a reconciliação do homem. Né? Tanto do homem com Deus, quanto dos homens com os homens. E isolamento é pecado. Sim. Então você precisa, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer sair desse lugar de mornidão, se você quer receber da vida de Deus, você precisa estar inserido na comunhão dos santos. Não é negociável. Não. Não é. E é isso, a gente não pode idealizar a comunhão, porque a gente não pode esperar ser santo o suficiente para poder me expor para o Davi, para poder me expor para o Alessandro. Eles precisam me conhecer como eu sou, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, porque eu não vivo meritocracia, né? Eu vivo pela graça de Deus. Então, a glória de Deus começa nele, continua nele, termina nele. Eu só vivo debaixo da graça dele, pedindo pela misericórdia do Senhor e pela glória de Deus sendo revelada a mim. E existe uma ilustração perfeita, eu queria ler com vocês, de Lucas 24, dos discípulos no caminho de Emaús. Coisa boa. Porque se a gente está falando que eu posso estar dentro de uma comunidade, mas não viver igreja, mas eu posso estar isolado também, fora desse lugar de igreja, como que eu vivo comunidade? O que é viver igreja? Como eu faço parte da comunhão dos santos?
E, enfim, eu acho que essa passagem de Lucas 24 expressa muita coisa. Será que consigo ler tudo ou só? Pode ler. Tá. Começando no capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm nela sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com Tem uma eles. música. Fica, Senhor, já se faz tarde. A gente tinha que... Gente, vamos fazer uma playlist. playlist com todas as músicas que Esse o é o Matos plano, gente. cantou. Agora, vamos Vocês lá. querem uma playlist? Isso, faça uma playlist. Quer dizer, comentem se vocês querem uma playlist. Agora, Mamá, lê essa parte. Vamos lá alguém. É responsivo? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, Vamos e lá. ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Vamos lá. Gente, meu Deus, que passagem é essa? O primeiro é que eles estavam andando. 2, comunhão. E Jesus estava no meio deles, mas eles estavam cegos para conhecer Jesus. Sim. Eles falavam a respeito das coisas que estavam acontecendo, mas eles não tinham reconhecido Jesus. Eles precisaram sentar à mesa com o Senhor. E Jesus partiu o pão, abençoou, deu para esses discípulos. E no instante que esses discípulos comeram desse pão partido pelo Senhor, os olhos deles se abriram. Gente, quando a gente está falando de comunhão, a gente está falando de uma mesa, partindo do pão de Jesus. A gente está falando da revelação que vem por meio do pão partido do Senhor, do corpo de Jesus na cruz. Essa é a verdadeira comunhão, né? Não existe comunhão quando a gente está fora desse lugar de mesa. O partir do pão, né? E a gente pode falar da ceia aqui, como nossas liturgias Meu Deus, eclesiásticas, é é uma reafirmação da nossa aliança com o Senhor, de lembrar da sua obra e também da nossa aliança uns com os outros, Sim. de exortarmos-nos até que ele venha, Sim. de se encorajar na fé, de sermos suportes uns para os outros. E Jesus estava explicando da Bíblia. Então, gente, precisa de Bíblia, viu? Para ter comunhão, precisa de Bíblia. Sim. Você precisa entender a revelação do Messias. E Jesus estava explicando, e o coração deles estava queimando. Sabe, ouvindo a palavra de Deus, o coração deles queimava, e eles andavam nessa jornada juntos. Gente, isso é a verdadeira comunhão. Né? O Corey Russell e o Alan Hood, eles ensinaram algo, e eles têm um livro, eles acabaram de lançar esse livro, que é A Comunhão dos Corações Ardentes. Falando justamente sobre essa passagem dos discípulos de Emaús. Sim. Então, se nós estamos na mesa de Jesus, partindo do pão, tendo comunhão, nós precisamos ter o nosso coração queimando. Sim. Essa é a vida de Deus fluindo por meio da igreja. Esse é o amor fluindo, o amor que nós temos pelo Senhor. E, cara, quando eu tô com o Davi, quando eu tô com o Alessandro, e eu vejo da revelação que eles receberam de Jesus,
no lugar de oração deles, na leitura diária deles. E quando a gente partilha disso, a vida de Deus flui. E a gente é constrangido pela multiforme graça de Deus, sabe? O Deus que se revelou ao Davi, o Deus que se revelou ao Alessandro, o Deus que se revelou a mim. A gente se senta na mesa, a gente parte esse pão, a gente compartilha. E então a glória de Deus é manifestada na igreja. E por meio da igreja, a glória de Deus é manifestada à humanidade. O que a gente precisa entender é que a maior necessidade da humanidade é que a glória de Deus seja manifestada por meio da igreja. Então a igreja precisa ter a urgência de viver em comunhão. Porque sem comunhão, Deus não vai ser conhecido. E o conhecimento de Deus cobrirá toda a terra. E isso é por meio da igreja. Porque aprova Deus, seus filhos, seus discípulos, aqueles que têm o primeiro mandamento no primeiro lugar, mas o segundo no segundo lugar. A gente precisa amar o Senhor acima de todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não só como a nós mesmos, mas como Jesus nos amou. Sim. Isso